povo! Bem-vindos à nossa aula de História do nono ano. Eu sou o professor Marlon. O Kelvin está com a gente, dê um oi para ele. E venha com a gente para a nossa aula de História. Venha aprender muito sobre a história do Brasil. Traga seu lápis, caderno, caneta. Vem com a gente para contextualizar o período do governo João Figueiredo, o último presidente militar do Brasil. Vamos compreender as ações da sociedade civil que contribuíram para o fim do regime militar no Brasil. Portanto, vamos entender um pouco melhor o contexto em que o Brasil passava durante o governo de João Figueiredo e a caminhada para o fim do regime militar no Brasil. Mas antes, para te aquecer, duas questões básicas aí para você entrar no nosso clima. Você lembra quais eram os partidos políticos que existiam durante o regime militar? Somente dois, bipartidarismo. Lembra quais eram? Ainda, você lembra o que foi o movimento pela anistia no finalzinho dos anos 1970? Aliás, a imagem aqui vai mostrar exatamente um protesto pela anistia em São Paulo. Dois partidos políticos, lembra quais eram? Sim, a Arena, Aliança Renovadora Nacional, o partido dos militares, e o partido da oposição consentida era o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. E essa luta aí pela anistia foi um movimento que reuniu milhares de pessoas, entre eles estudantes, operários, intelectuais, políticos de várias tendências que lutavam pela libertação dos presos políticos e pela volta dos exilados, aqueles que foram para fora do país para fugir de perseguições do regime militar do Brasil. Portanto, a anistia lutava tanto pela libertação dos presos políticos quanto pela volta dos exilados. Lembrou desse contexto? Boa, criança! Então, para a gente continuar, o bipartidarismo, Arena, MDB, chegou ao fim em 1979 no Brasil, dezembro de 79. A Arena e o MDB, portanto, foram extintos e formaram-se novos partidos. Foi o retorno do pluripartidarismo. Você sabe qual a importância disso? Pluripartidarismo. Muitos partidos políticos. Qual a importância disso? Você tem aí uma melhoria na democracia, porque novas ideias diferentes podendo ser debatidas, uma maior transparência da coisa pública, da máquina pública. Portanto, fundamental para qualquer sociedade organizada democraticamente é muitas ideias políticas aparecendo. Pluripartidarismo. Essa imagem para você toda colorida na sua tela, toda bonitinha, ela mostra a representação gráfica da composição partidária na Câmara dos Deputados na eleição federal de 2018. São 513 deputados federais no Brasil. Aqui então você tem as cores para cada partido político, quantas cadeiras cada partido político tem na Câmara dos Deputados do Brasil pela eleição de 2018. Perceba que está muito colorida essa imagem. À época da ditadura militar, somente dois partidos, Arena e MDB. Hoje você tem uma ampliação desse número de partidos sendo representados. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o Brasil tem 33 partidos políticos atualmente. 33 partidos. Portanto, pluripartidarismo, muito diferente apenas dos dois partidos lá do período da ditadura militar. O general João Batista Figueiredo, que está na sua tela, foi o último presidente do regime militar no Brasil. Ele tomou posse em 15 de março de 1979, num contexto marcado por crise, em todos os sentidos. Queda da atividade industrial, aumento do desemprego, volta da inflação, retorno das greves operárias e o esgotamento do regime militar em si, uma crise política e também com o esgotamento, não havia mais maneiras de continuar o governo militar. Portanto, uma crise que atingia toda a sociedade, marcado esse contexto assim do governo do general João Figueiredo. No final dos anos 1970, aliás, diante desse cenário de crise econômica que nós falamos, cresceram manifestações de trabalhadores. As greves que haviam praticamente
acabado, não existido durante boa parte da ditadura militar, voltaram. Então os movimentos grevistas voltaram a aparecer. Os sindicatos, que antes eram muito controlados pelo governo, agora os sindicatos passaram a conquistar sua própria liberdade e voltaram a lutar por melhores condições de trabalho, por direitos sociais. As greves voltaram a aparecer. Além dos reajustes de salários, as greves também exigiam liberdades democráticas. As greves da região industrial do ABC Paulista, em São Paulo, elas marcaram muito essa manifestações de trabalhadores ligados não só às causas trabalhistas, mas à defesa da democracia. A campanha pela anistia, esse perdão aos presos políticos, essa campanha mobilizou toda a sociedade civil e a lei da anistia foi sancionada em 28 de agosto de 1979. Muitos presos políticos foram libertados e muitos exilados puderam voltar ao Brasil. Porém, essa lei também beneficiou os agentes da ditadura, os torturadores, que acabaram também sendo anistiados, não foram investigados, não foram punidos por seus crimes de tortura durante o governo militar. Aliás, a lei da anistia, que é de 1979, ela ainda atualmente é debatida, ela é questionada por diversas organizações democráticas. Para você entender um pouco melhor isso que eu falei, essa charge de 2014 do Carlos Latuf mostra um pouco disso. Perceba bem essa charge, analisa bem ela e responda: qual a principal crítica que se faz à lei da anistia? Você pode perceber nesta imagem que aqui você tem um desenho de justiça caindo do céu, mas essa justiça não atinge o militar, que está de pijama, já um senhor mais velho. Esse militar se protege com o guarda-chuva da anistia. E ele carrega ainda junto vários esqueletos, vários crânios ali então, do período em que ele estava na ativa. A partir dessa imagem, ela te ajuda a entender por que hoje, atualmente, ainda se debate e se faz uma crítica à lei da anistia de 1979. A condição para a aprovação da lei da anistia era de que os agentes a serviço do regime militar não fossem punidos. Assim, a anistia passava a valer tanto para os opositores ao regime, quanto para os torturadores. O que é muito questionado hoje em dia é essa anistia aos torturadores, que aquela charge fazia referência. Esta anistia é o principal ponto de questionamento à lei da anistia de 1979.
e 79. O retorno ao pluripartidarismo, que nós começamos a aula falando desse assunto. No final de 1979, a lei que autorizava a volta dos partidos políticos foi editada. Os partidos políticos que surgiram a partir daí, acompanha. A Arena, o Partido dos Militares, deu origem ao Partido Democrático Social, PDS. O MDB, o Partido de Oposição, deu origem ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB. Partido Popular, PP, Partido Democrático Trabalhista, PDT, e o Partido Trabalhista Brasileiro, o chamado de PTB. Em 1980, foi fundado por artistas e trabalhadores o Partido dos Trabalhadores, o PT. Então você tem um cenário aí de ampliação dos partidos políticos, não mais só aqueles dois do período da ditadura militar. Pluripartidarismo. Em 1982, houve eleições para prefeitos, senadores, deputados e as primeiras eleições diretas para governador desde 1962. Há 20 anos não havia eleição para governador, eleição direta. Então, houve essas eleições de 1982, mais uma marca dessa caminhada do regime militar para o seu fim. A ampliação da democracia. A oposição venceu as eleições para governador em muitos estados importantes do Brasil. A oposição venceu, como por exemplo, Franco Montoro em São Paulo, ele do PMDB. Em Minas Gerais, Tancredo Neves, também do PMDB. No Paraná, o José Richa, também do PMDB, e no Rio de Janeiro, Leonel Brizola, do PDT. Então você tem uma oposição que venceu em importantes estados do Brasil, mostrando mais uma vez o enfraquecimento dos apoiadores do regime militar. Aliás, a imagem da direita da sua tela, o governador do Paraná vencedor dessas eleições, José Richa. Exercício para você, leia comigo esse artigo de lei a seguir, o artigo 2º, que é o artigo da lei do pluripartidarismo. Os partidos políticos destinam-se a assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos humanos fundamentais definidos na Constituição. Pergunta para você: qual a importância do pluripartidarismo para uma democracia? A importância do pluripartidarismo num sistema democrático, a importância disso para uma democracia é exatamente a ideia da pluralidade de ideias, de opiniões, mais oportunidade de maneiras diferentes de você
pensar e agir politicamente. Garantia da representação da maior parte da sociedade nesses debates, que são debates que definem, claro, os rumos do país. Maiores chances de controle sobre a gestão pública, maiores chances de transparência, de fiscalização mesmo, porque são maior o leque de ideias que estão aparecendo e de fiscalização das ideias que estão no poder. Portanto, pluripartidarismo fundamental numa democracia para a manutenção dessa democracia, essa grande variedade de ideias, de conceitos políticos para representar melhor uma sociedade. Esse pluripartidarismo, a lei da anistia, mostravam então que a ditadura militar, o regime militar, caminhava para o seu fim, caminhava para essa abertura, para a devolução do poder para a sociedade civil. E houve reação dos militares da linha dura. Essa chamada linha dura era contra uma transição democrática tão logo. Queriam mais tempo dos militares no poder. Alguns militares da linha dura passaram a praticar atos de terrorismo, como, por exemplo, colocando bombas em bancas de jornal, enviando cartas-bombas, muitas vezes, para organismos da sociedade que defendiam a liberdade. Aqui a capa do jornal O Globo, de 29 de agosto de 1980, trouxe inclusive na capa uma fala do presidente João Figueiredo, dizendo que nem 1000 bombas deterão a abertura. Ou seja, ele estava empenhado realmente em fazer essa abertura política no Brasil, em terminar o governo militar. E os militares da linha dura reagiam a essa transição que estava acontecendo. Um dos episódios marcantes desses atentados da linha dura contra o avanço da democracia foi o atentado ao Rio Centro, que aconteceu dia 30 de abril de 1981. No pavilhão de shows chamado Rio Centro, no Rio de Janeiro, que tinha sido inaugurado em 1977. Aqui uma imagem atual deste pavilhão de eventos mesmo, pavilhão de shows. Neste atentado, agentes da linha dura militar planejaram um atentado à bomba durante um show com milhares de pessoas. Qual era a mecânica desse atentado? Desativar a eletricidade e depois explodir uma bomba no meio dessa multidão que estava no show. Então, um atentado aí com grande potencial de estrago. As pessoas no meio do pânico, da escuridão, num ambiente lotado, um carro carregado de bombas explodindo no lugar. Então, o atentado ao Rio Centro marcou isso. Porém, não deu certo a execução do atentado. A bomba explodiu ainda quando ela estava sendo preparada dentro do veículo, dentro do carro dos agentes. O sargento Guilherme do Rosário morreu na hora e o tenente Wilson Machado ficou gravemente ferido. Você percebe que o veículo Puma usado para o transporte das bombas onde estava sendo preparada a detonação, e ali você percebe o sargento Guilherme do Rosário, que morreu na hora durante essa explosão. Na investigação militar, ninguém foi punido por este atentado. Então evidenciou ali que ainda havia uma compactuação do governo à ação de militares. Então, o atentado ao Rio Centro, ou a tentativa de atentado ao Rio Centro, foi uma mostra de que militares da linha dura ainda queriam provocar o pânico para que a sociedade ainda defendesse a permanência dos militares no poder. Exercício para você: como a chamada linha dura militar reagiu diante do fim do regime militar, diante da abertura política e do avanço das oposições?
de que maneira essa linha dura militar reagiu ao avanço das oposições e ao fim iminente do regime militar no Brasil. Alguns desses militares da linha dura partiram, por exemplo, para a execução de atos de terrorismo, como explodindo bancas de jornais, enviando cartas-bombas. O ato terrorista mais conhecido foi a tentativa frustrada de criar pânico e matar centenas de pessoas que assistiam um show no Rio Centro, Rio de Janeiro, em abril de 1981. Portanto, a ideia de criar pânico e ainda a dependência, portanto, dos militares para que eles continuassem no poder. Atos desesperados de alguns militares da linha dura tentando manter o regime militar no Brasil. O que você aprendeu nesta aula? Você viu que João Figueiredo foi o último presidente do regime militar no Brasil. A lei da anistia foi aprovada aí no finalzinho de 1979, que era o início do governo do João Figueiredo. Houve o retorno do pluripartidarismo também em dezembro de 1979, então com maior expressão de democracia, maior representação da sociedade. Os partidos de oposição, surgidos a partir do pluripartidarismo, venceram as eleições de 1982. O atentado ao Rio Centro foi uma tentativa frustrada de alguns militares da linha dura criar pânico na sociedade e mostrar ainda uma dependência em relação ao regime militar, a tentativa de evitar a transição para a democracia no Brasil. É isso, galera. Ficamos por aqui nessa aula. Bons estudos para você. Tchau, povo!